Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, supra todas as tuas necessidades. E que as janelas dos céus sejam abertas e que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas. Que Ele atenda a todas as suas orações e satisfaça todos os desejos do teu coração. Amados, a história de Sansão é empolgante, a gente aprende muito com Sansão. E conforme Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito para a gente. Se a história está registrada, meu querido, é porque Deus tem uma lição ou lições preciosas a nos ensinar. E a gente deve cada dia valorizar essas histórias e nos aprofundar no conhecimento dessas histórias, porque Deus quer falar conosco. Isso chama-se comunhão diária com Deus. Você tem que abrir a palavra e permitir que o Espírito Santo fale com você e ensine você a sua caminhada com Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que já assistiram meus vídeos e assistiram inclusive esses vídeos, esses 3 vídeos aí da história de Sansão, da última semana, do último momento, do último dia da vida de Sansão, né? Nós tocamos aí só o último dia da vida de Sansão, mas quanta lição a gente aprende. E uma coisa que a gente tem que perceber na história de Sansão, meu querido, é que a gente não precisa ir tão longe. A gente não precisa deixar que o Espírito Santo se retire da gente para a gente sentir falta de Deus, sentir falta da fé, sentir falta do céu. Não permita que chegue esse momento, porque pode ser que seja tarde demais. Então eu quero agradecer a você que assistiu os vídeos. Não esquece, deixa o like, tá? Quando você assistir o vídeo, aperta o dedo aí naquela mãozinha para cima ou para baixo, tanto faz. Deixe o seu like, positivo ou negativo. Se você deixar o like assim, eu vou saber que você não gostou da mensagem ou que eu falei alguma coisa que você precisaria de maiores esclarecimentos. Compartilhe essa mensagem com teus amigos. Se você gostou, compartilha. Comenta. Se você não se inscreveu no canal, o Espírito Santo te pediu, se inscreve no canal, porque esse canal, meu querido, é para quem quer ir para o céu e quem quer consagrar sua vida a Deus para uma experiência real com o Espírito Santo, para manter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer agir em você, ele quer morar em você, ele quer andar com você. Esse canal é meu andar com Deus. O Espírito Santo é Deus. Então se inscreve no canal, compartilha as mensagens, comenta as mensagens e deixa o like. Deus, vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, Senhor, e diante do Senhor nós temos o grande desejo e a vontade de viver para sempre. Precisamos de Ti, Senhor. Em nosso caminhar neste mundo, em nosso dia a dia, em nossas experiências, em nossos relacionamentos, nós precisamos do Senhor.
em nosso trabalho, em nossa vida pessoal, íntima, nós precisamos do Senhor. Queremos que o Senhor seja a nossa luz, a nossa lâmpada. Queremos que o Senhor seja o nosso professor, nosso instrutor, nosso amigo. Acima de tudo, que o Senhor seja o nosso pastor, o nosso guia. Queremos que o Senhor seja verdadeiramente o nosso Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Estamos vivendo um mundo caótico, onde é fácil sermos iludidos e, quem sabe, ofuscados pelas diversas luzes da filosofia, dos prazeres. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, para que somente a luz do Senhor, a Tua palavra, seja realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos aprender do Senhor. Queremos ser instruídos pelo Senhor. Queremos ser ensinados pelo Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor que foi enviado do céu para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir, vem agora, Senhor, falar com cada um de nós. Ou melhor, venha tocar em cada um de nós, porque precisamos de um novo coração. Esse coração empedernido pela desobediência, indisciplina, intemperança, precisa, Senhor, ser arrancado de nós, para que tenhamos um coração cheio do Espírito Santo e vivamos uma vida de perfeita obediência que agrade ao Senhor. E nesse momento precisamos desse milagre, Pai, para que o Espírito Santo não se retire de nós, mas para que Ele possa permanecer em nós e nos leve para sermos glorificados na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Age em nós e aceita nosso louvor e adoração nesta hora. Te agradecemos, Pai, e tudo te pedimos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Nós queremos ler alguns versos aí, mas nós vamos nos concentrar principalmente no versículos 1 a 3. E como foram se multiplicando os homens na terra, nasceram-lhe filhas, e vendo os filhos de Deus, as filhas dos homens, e eles viram que elas eram formosas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, sequestraram para si várias delas. Ou seja, a prática da poligamia começa aqui, em que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e não só acharam elas bonitas, formosas, maravilhosas, mais do que as filhas de Deus, né? Eles começaram aí a sequestrar, essa palavra tomaram aí a força. Eles emboscavam essas moças, não era uma só, eles emboscavam as moças e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Eu quero conversar um pouquinho com todos nós, com todos vocês, acerca desses 2 versículos de Gênesis capítulo 6. O problema aqui não é só a prostituição. Aqui existe uma palavra oculta, meu querido, que infelizmente Paulo vai usar lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, ele vai usar
para demonstrar a corrupção da Igreja de Deus e a apostasia dos filhos de Deus, que infelizmente gera um problema gravíssimo para o cristianismo e que leva as pessoas à perdição. Eu não sei se você já percebeu que a prostituição é hoje o maior mercado financeiro do mundo. Bilhões de reais, bilhões, podemos falar até de trilhões de reais, são gastos a cada ano com a prostituição, para promover a prostituição e exaltar a prostituição. O pior de tudo não é só a prostituição, é que hoje não sobram nem crianças. Até as crianças são envolvidas nesse tipo de comércio que tem destruído vidas e tem trazido lastimavelmente ruína para a nossa sociedade. Um dos pecados que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, lógico que existem outros pecados, mas o principal foi a prostituição. A prostituição é, sem dúvida, um pecado que traz lastimavelmente muitas desgraças para a sociedade. E leva o ser humano a um estado de corrupção e de miséria inexplicáveis. O texto é muito claro. Como foram se multiplicando os homens na terra. E nasceram muitas filhas. Não estou dizendo que tem nada errado com o nascimento das mulheres, por favor. Aliás, uma das coisas que a Bíblia mais exalta é justamente o nascimento das mulheres. O nascimento das mulheres é uma bênção para toda a sociedade. A mulher demorou muito para conquistar seu espaço e vários movimentos feministas têm se levantado no mundo, mas esse não é o problema dos movimentos, o problema é a desvirtuação da própria mulher. É quando a mulher quer assumir um papel que não é seu. A mulher pode ser uma mecânica, pode ser uma engenheira, pode ser uma médica, pode ser uma professora, pode ser o que ela quiser. Desde que ela valorize quem ela é. Ela é mulher. O problema dos movimentos feministas gera uma dicotomia dentro dos próprios movimentos, porque a mulher perdeu a sua identidade para assumir uma identidade que não é sua. Quando a mulher deixa de ser mulher, tudo o que ela fizer perde a essência, perde o sentido e o seu significado. Porque simplesmente ela quer mostrar para os outros o que ela não é. E jamais a mulher vai substituir o homem, ou o homem vai substituir a mulher. Cada um tem seu papel, cada um tem sua função, cada um tem sua existência. E ai do mundo se não fossem as mulheres.
você encontra muitas mulheres que fazem e fizeram a diferença neste mundo. Por ser mulher. Então eu não estou falando aqui contra as mulheres, por favor. O que eu estou dizendo é que a prostituição é um comércio que enriquece uma elite da sociedade machista que vê na mulher, e aqui fala sobre a questão da beleza da mulher, apenas como um produto para enriquecimento ilícito. E infelizmente muitas mulheres que não se valorizam como mulher, que não se aceitam como mulher, acabam se vendendo a esse comércio, diminuindo o seu valor, o seu prestígio, a sua identidade. Nós estamos vivendo uma Sodoma moderna. Nós estamos vivendo uma Gomorra moderna em pleno século XXI. Porque a prostituição é hoje um mercado lucrativo para muita gente. E aqui entra um problema, Gênesis capítulo 6, verso 1 e 2, para o povo de Deus. Porque se no mundo atual a prostituição deixa de ser pecado para ser profissão, qual é a sua profissão? Prostituta. Qual é a sua profissão? Prostituto. Porque não existe só a prostituição feminina, né? Não é só prostituta mulher. Quantos jovens hoje têm se prostituído vendendo seu próprio corpo? Se tornando garotos de programa, garotas de programa. O problema é que quando a prostituição é hoje valorizada como profissão e não como pecado, a religião de Jesus Cristo, o cristianismo, começa a distribuir preservativo em seus cultos, para que os jovens da igreja também façam sexo seguro. E o problema da prostituição apresentado aqui em Gênesis é que ele destrói a monogamia estabelecida por Deus. Gênesis capítulo 2 apresenta um casamento. Um homem com uma mulher. Monogamia. E deixa o homem, o pai, a mãe, e se une à sua esposa. E se torna os dois uma só carne. O problema da prostituição é que ele vai destruir o casamento. Ou seja, vai desvalorizar a instituição criada por Deus. Hoje existem muitos famosos para dizer que o casamento é só a legalização do adultério ou a legalização da prostituição. Inclusive, existe a prostituição dentro do casamento, chamado casamento aberto. O diabo não é bobo, meu querido. O diabo não é bobo. Então, Satanás vai agir dentro da instituição estabelecida por Deus, chamada casamento. Primeiro, levando as pessoas a viver uma vida de sexo livre, chamada prostituição. Seja ela remunerada ou não remunerada. Segundo, ele leva o ser humano a desvalorizar, destruir o que Deus construiu para a felicidade do ser humano, o casamento. Quando o ser humano destrói aquilo que Deus cria,
ele destrói não só o que Deus cria, mas a possibilidade de Deus continuar agindo na sua vida, valorizando a sua vida. Ele retira Deus da sua história. É o que está escrito aí, Gênesis capítulo 6, versículo 3. A gente vai gastar um pouco mais de tempo sobre isso, mas leia comigo Gênesis capítulo 6, versículo 3. Leia comigo Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor Deus: o Espírito Santo não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Aqui não está dizendo que a idade do homem se limitaria a 120 anos. Está dizendo que Deus permitiria ao Espírito Santo agir no homem por mais 120 anos. Os dias de graça oferecidos aos antediluvianos seriam de 120 anos. Meu querido, minha querida, nós temos aqui um problema muito sério para o cristianismo. Porque o que Deus diz que é pecado não vai deixar de ser pecado, porque a maior parte do ser humano quer que não seja pecado. O que é pecado é pecado. Então, eu e você temos que pensar que o pecado ele faz 3 coisas na nossa vida. E por que, Renivaldo, você escolheu a prostituição aqui? Porque a prostituição, meu querido, ela se tornou uma coisa que envolve não só a venda do corpo, mas a prostituição ela se volta aqui para um estilo de vida regrado ou regado a todo tipo de lascívia, orgia e satisfação própria. O próprio texto diz aí, Gênesis 6, verso 2. Eles tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então, o ser humano agora ele vive, o verso 3 ele fala sobre o ser humano é carnal. Ou seja, vai haver uma corrupção em todas as áreas da sua vida. E nesse aspecto aqui, meu querido, a prostituição passa a ser uma idolatria. As pessoas hoje idolatram seu corpo, deificam seus corpos e os entregam à lascívia em um culto à prostituição. Ou seja, a prostituição aqui ela toma uma forma de um Deus que vai corrompendo o ser humano em todas as áreas da sua vida. No pensamento, nos relacionamentos, na adoração, em todas as áreas. A palavra prostituição passa a ganhar um significado amplo, como você abandonar o certo para viver o errado, ou tornar o certo errado e o errado certo. Prostituir-se significa você abandonar o certo para viver o errado como se fosse certo e deixar o certo para viver o errado.
Abandonar o certo como se fosse errado e acatar o errado como se fosse certo. É adulterar princípios, alterar princípios, é distorcer princípios. E é por isso que o Espírito Santo não pode agir nessa bagunça. O Espírito Santo não pode agir nessa baderna. Porque o Espírito Santo não age na confusão. Quando o ser humano se prostitui, ele entra numa confusão. Porque agora ele já não sabe mais o que é certo, não sabe mais o que é errado, e tudo passa a ser certo, tudo passa a ser errado, ou nada passa a ser errado. A filosofia moderna diz que nada é errado. Então o Espírito Santo não age nisso. E é nesse contexto que a gente vê a história de Sansão. Quando Sansão estava no auge das suas orgias e prazeres, ele já não percebia mais o que era certo, o que era errado. Então o Espírito Santo se retirou dele. O mesmo vai acontecer com a nossa geração. O Espírito Santo está sendo retirado da terra. E eu espero que ele não se retire de você. Eu quero continuar esse tema amanhã com você. Não agirá meu espírito para sempre no homem, porque ele é carnal. O ser humano começou a se corromper justamente no ponto que Deus havia dado para ele ser feliz, o sexo. Mas não era só o sexo que estava envolvido aí. Estava envolvido o abandono da fé. A prostituição cultural, ou a prostituição religiosa, em que o ser humano começa a deixar as verdades de Deus pela mentira. A verdade de Deus é o casamento. A verdade de Deus é o lar feliz, com um homem e uma mulher, gerando filhos felizes para a glória de Deus. A apostasia do primeiro século começou exatamente com a prostituição e o abandono da instituição dada por Deus, o casamento. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque a questão aqui é muito séria, meu querido. O Espírito Santo quer restaurar aquilo que o diabo destruiu. O Espírito Santo quer restaurar a verdade como sendo plena verdade, absoluta verdade, porque ele é a verdade. Existe um problema gravíssimo em nossa sociedade, mas Deus ainda tem esperança para a gente, porque Jesus Cristo ainda não voltou. Ainda estamos vivendo esse tempo de graça. Os antediluvianos perderam o prazo, porque 120 anos depois, Deus ainda deu mais uma semana para eles. Mas eles não quiseram, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Eu espero que o Espírito Santo não se retire de nós, mas que a gente permita que o Espírito Santo nos leve ao pleno conhecimento da verdade, para obedecermos e vivermos a verdade para a honra e glória de Deus. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, não retire de nós o Espírito Santo, mas permita-nos, Pai, conhecê-lo melhor e jamais desvalorizarmos a verdade, mas que a Tua verdade seja viva e eficaz em nosso coração. Como diz Tiago, que nós possamos ser praticantes da verdade. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.